Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Hoje é um dia então especial na vida da nossa igreja. Fazemos 64 anos. Muitas vidas passaram por esta igreja e muitas coisas haveria para dizer. Contudo, creio que o mais importante é afirmarmos que até aqui nos ajudou o Senhor. Isto deveu-se à generosidade de Deus para conosco e à generosidade de muitas pessoas também para com a igreja. Acredito sinceramente que podemos ser uma igreja que construirá pontes para a pregação do Evangelho através da generosidade. E este foi sempre um aspecto que me marcou desde que eu assumi o pastorado em setembro de 2013, a generosidade da Igreja Batista da Graça. Então o título da mensagem de hoje é Uma Igreja Generosa. E vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 20. Entramos então nos últimos versículos de Filipenses, depois de uma caminhada de 19 domingos. Iniciamos então no primeiro domingo de janeiro. Nesta última parte podemos ver então a gratidão do apóstolo com a igreja de Filipos, que sempre foi muito generosa para com a sua vida. Então vamos olhar para o versículo 10, onde veremos então o reconhecimento e a forma como Paulo olhava para a generosidade e a forma como ele tinha contentamento também na sua vida. Então, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira, isto é, grandemente no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltavam, não tiveram oportunidade. Paulo centrava então toda a sua alegria no Senhor quando recebia algo de bom na sua vida. E neste caso sabia que Deus tinha usado a igreja de Filipos para trazer-lhe alegria como também sustento à sua vida. E ele refere-se no versículo à palavra cuidado, ao cuidado da igreja, uma palavra que ele usa 9 vezes ao longo de todo o livro. Isto mostra que a generosidade que recebemos em tempos de luta na nossa vida pessoal traz alegria à nossa vida. Isto é, quando nós estamos a passar por dificuldades e alguém é generoso para connosco, nós pensamos o seguinte: estão a cuidar de mim, estão a pensar em mim. Fazendo-nos ao mesmo tempo saber que se de facto houve generosidade, foi Deus que moveu o coração dessas pessoas e faz-nos ter alegria no Senhor Jesus. Paulo reconhece também que a igreja não o tinha ajudado anteriormente porque não tinham tido a oportunidade de fazê-lo, porque na altura não haviam as transferências bancárias ou o MBWay, era preciso alguém levar o dinheiro pessoalmente. Por outro lado, vemos também uma igreja preocupada com Paulo, o líder que tinha fundado o trabalho ao ponto de continuar a levantar recursos para o seu sustento. Não se esqueceu de quem tinha dado muito, inclusive Paulo deu muito com o seu próprio corpo. Reparem, ele foi preso, foi açoitado por partilhar o Evangelho. Então a igreja de Filipos era generosa porque cuidou do bem-estar de Paulo e não lhe deixou faltar nada. E atenção, a igreja não era rica. Eles sofriam perseguições e, por conseguinte, dificuldades económicas, mas todos ajudaram financeiramente para cuidarem da vida de Paulo. Esta igreja deu sacrificialmente e não dava daquilo que lhe sobrava. O que é uma grande lição para nós, porque muitas vezes vemos as nossas contas, percebemos aquilo que nos sobra e então damos. E não estamos disponíveis para abdicar de algo da nossa vida, que achamos que é nosso até por direito, para ajudar uma igreja, para ajudar alguém que esteja a passar por dificuldades. Por isso, perante os momentos de dificuldade de alguém, nós devemos pensar: o que eu posso fazer para ajudar? O que é que pode a minha vida, o meu lar fazer para ajudar esta família? E se todos pensarmos assim, juntos vamos conseguir ajudar mais e não levará ao desgaste de ninguém.
Porque se forem sempre os mesmos a servirem, se forem sempre os mesmos a cuidarem, se forem sempre os mesmos a dar, vai levar ao desgaste. Então, temos olhado para as lutas dos nossos irmãos pensando como poderemos ser generosos? Será que nós, quando pensamos que há alguém que está a passar por dificuldades, nós pensamos, o que é que eu posso fazer para ajudá-lo? Ou pensamos, eu estou, na verdade, a precisar mais do que ele. Por isso, ele que trata de si. Uma igreja generosa é uma igreja que cuida. Versículo 11 e versículo 12. Digo isto não por causa da pobreza, necessidade, porque aprendi. A ideia aqui do aprendi é, eu finalmente descobri o segredo. A viver contente em toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, isto é, passar vergonha, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura, aqui a ideia de comida até enfartar, como de fome. Assim de abundância como de escassez. Poderíamos pensar que Paulo estava a exigir alguma coisa à igreja, como quem diz, vocês devem-me, portanto, que eu fiz. Ou, a minha alegria depende daquilo que eu tenho. Nestes versículos, Paulo mostra o contrário. Ele mostra que tem um segredo na sua vida. Ele sabe viver em toda e qualquer situação, porque a sua vida não depende daquilo que tem ou não tem, mas depende unicamente de Jesus. Então Paulo não estava a exigir nada à igreja, ele estava a dizer que pode viver feliz em qualquer circunstância, porque a sua felicidade dependia de Jesus. Esta atitude tem uma palavra: contentamento. Já uma vez o referi na Igreja da Graça, nós encontramos livros à venda sobre todos os temas quase, mas há um tema que eu nunca li, ou nunca encontrei numa livraria secular: contentamento. Chegarmos a um ponto de estarmos satisfeitos com o que temos, independentemente de ser muito ou ser pouco, mas vivermos com contentamento. E o contentamento era a maior riqueza que Paulo tinha, pois isso não se devia à sua autossuficiência, mas por acreditar que Deus era suficiente na sua vida, independentemente daquilo que acontecesse. Por vezes somos tentados a achar que termos mais dinheiro ajudaria a termos mais alegria. Mas Paulo diz-nos que o seu estado de espírito não dependia do que tinha ou do que não tinha. Por isso diz que sabe viver a sua vida mesmo que tenha que passar vergonha. Paulo diz que sabe viver com alegria mesmo que o enxovalhem, mesmo que o tratem mal. E sim, Paulo foi humilhado. Atos 14:19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icónio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando como morto. Paulo foi completamente enxovalhado em praça pública, foi açoitado, foi tão maltratado que achavam que Paulo tinha morrido e deixaram-no num canto. Paulo também sabia viver com honra. Por exemplo, na igreja de Corinto, havia quem achasse que ser discípulo de Paulo trazia mais status dentro da igreja. E Paulo veio dizer o quê? 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. A sua alegria também não dependia de passar fartura ou passar fome. Sim, Paulo, filho de Deus, passou fome. 1 Coríntios 4:11. Até a presente hora sofremos fome, sofremos sede, sofremos nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. Então, ainda ontem eu ouvi a Tininha a falar de um pastor que passou fome. Sim, às vezes há fome, mas se houver alguém da nossa igreja que esteja a passar fome e nós soubermos, nós não estamos a ser igreja. Nós estamos a ser um clube religioso. Nós não podemos deixar ninguém passar por dificuldades básicas e não fazer nada por ela. Então, o contentamento na vida de Paulo ajudou assim a ser calmo diante das provações e humilde nas tentações da prosperidade. Paulo serviu como serviu e foi generoso também porque vivia a sua vida com contentamento. Então, uma igreja só pode ser generosa quando as pessoas vivem com contentamento. Porque se não tivermos contentamento, nós não seremos generosos. E isto não significa comparar então a nossa vida com a dos outros, mas estarmos satisfeitos com aquilo que Jesus fez em nós. E quando assim é, não temos problemas em dar de nós mesmos, mesmo que isso tenha um custo na nossa vida.
Daí que o lema de uma igreja generosa só pode ser um. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Este é um dos versículos que mais se ouve fora do contexto. Não está a falar de conquistas. Eu posso todas as coisas. Vou ter uma entrevista de trabalho. Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Não tem nada a ver com conquistas, nem uma espécie de triunfalismo. Tu queres, desejas, crê e conseguirás. Está declarada a bênção sobre a tua vida. Não tem nada a ver com isso. Então, compreendendo todo o contexto que vimos até agora, Paulo está a mostrar que pode viver em toda e qualquer circunstância. Porquê? Porque quem o fortalece é o Senhor Deus. Então não tem a ver com conquistas, tem a ver com sei viver no muito, sei viver no pouco, porque quem fortalece a minha vida, quem dá significado à minha vida não são as coisas, é o Senhor Jesus. Então uma igreja generosa é uma igreja que sabe viver com contentamento e que tem este lema: posso viver em toda e qualquer circunstância, porque a razão da minha vivência é Jesus Cristo. O próprio Jesus lhe disse, segundo aos Coríntios 12:9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isto é importante, porque alguém que vive com contentamento, vive por saber quem Deus é, e não pelo que pode vir a ter. Aprende a viver feliz em Jesus. Sou feliz. Há aquele hino 396. Não? Sou feliz com Jesus. Eu lembro quando em Tondela nós cantávamos esse hino. Há algumas pessoas que tinham dificuldade de dizer sou feliz com Jesus, então nós mudávamos o refrão para tenho paz em Jesus. Porque às vezes nós somos felizes em Jesus. E quem escreveu esse hino, é uma história subejamente conhecida, escreveu esse hino no lugar onde a sua mulher e as suas filhas tinham morrido. E ele escreve esse hino, sou feliz com Jesus. Então, precisamos de saber que somos felizes em Jesus, independente das circunstâncias. E acima de tudo, quando sabemos que estamos a fazer a vontade de Deus, devemos entender que iremos passar por dificuldades. Mas sabemos que Deus estará connosco. Então, uma igreja generosa vive com contentamento. Versículo 14. Todavia, fizeste bem, participando na minha tribulação, no meu sofrimento. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou, nenhuma igreja fez parte ou partilhou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalónica mandaste não somente uma, mas duas, o bastante, o suficiente, o mais do que suficiente para as minhas necessidades. Então Paulo diz à igreja que a sua generosidade não foi vista apenas em dinheiro, mas também em conforto. Enviaram inclusive Epafrodito, versículo 18, pois trouxe consolo na vida de Paulo na sua tribulação. A presença na vida de alguém, por vezes, tem mais significado do que uma quantia de dinheiro. Nós estarmos presentes no momento de dor tem muito mais significado do que podemos dar uma oferta financeira. Então, uma igreja generosa é vista quando as pessoas estão ao lado das outras, quando estas passam por dificuldades e provações. Não nos podemos ausentar de quem precisa de conforto. E isto pode ser feito pelo menos de duas maneiras. Ou melhor dizendo, há duas formas que nós devemos saber. Ou como saber em ajudar os outros. A Bíblia diz que nós devemos amar aos outros como Jesus nos amou. Antes não havia uma referência. Jesus veio, amou e deu essa referência. Por isso é que vemos em João 15, 12 e 13, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então, nós temos um referencial. Como é que eu devo amar? Como Jesus amou. Além disso, nós ouvimos que não devemos fazer aos outros aquilo que não gostássemos que eles nos fizessem. A Bíblia tem uma perspectiva diferente. Faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim farei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, se nós não soubermos como ser generosos, pensemos, como é que Jesus amou?
Ou pensemos desta forma: o que é que eu gostaria que me fizessem nesta situação? Então façam também. Porque a Bíblia não é para nos levar... Quando nós dizemos não faças, está a dizer fica quieto. Quando a Bíblia diz faz aos outros, é age na vida dos outros. Vemos também que a igreja de Filipos apoiou o apóstolo Paulo até ao fim, quando muitas igrejas se esqueceram dele. Receberam benefícios da sua vida, mas não foram generosos quando Paulo mais precisou. E eu agradeço ao Senhor, porque ainda há algumas igrejas no nosso país que foram servidas pelos seus pastores, mas que depois da reforma dos seus pastores ficaram com reformas miseráveis, porque no passado as coisas não eram feitas como são hoje, e essas igrejas continuam a dar uma oferta para esse pastor para que ele não passe por dificuldades. E Paulo está aqui a dizer: vocês, depois de eu ter saído, vocês continuaram a apoiar, continuaram a ajudar. Isto é generosidade para com quem deu muito. Muitos então receberam benefícios da vida de Paulo, mas não foram generosos quando ele mais precisou. A generosidade nunca pode ser vista ou nunca pode ser movida por uma onda de entusiasmo, porque o entusiasmo é temporário, mas pelo compromisso de ajudarmos alguém até ao fim. Daí Paulo ter dito que o ajudaram bastante quando passou por dificuldades. Então, uma igreja que investe em generosidade deve saber também que há algo em troca. A igreja é generosa, mas há algo em troca. Não como uma espécie de negócio, dou para receber, mas como uma bênção que nós recebemos quando nós somos generosos com alguém. Versículo 17 e 18. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Aqui a ideia é mais do que suficiente. Estou suprido, estou satisfeito, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então vemos que Paulo reconheceu que já tinha o suficiente para viver a sua vida. É raro nós ouvirmos alguém dizer que já tem o suficiente para viver. Mas foi o contentamento que lhe permitiu ter esta atitude. Eu já tenho o suficiente para viver a minha vida. Além disso, Paulo não vivia para conquistar dinheiro, mas vivia porque tinha sido conquistado por Jesus. Paulo alegra-se também com o que Deus iria fazer na vida da igreja, por esta ter sido generosa, isto porque as suas ofertas foram agradáveis a Deus. Servir a igreja é servir a Deus, nunca nos devemos esquecer disto. Servir a noiva de Cristo é servir o próprio Deus. E foram agradáveis para com Paulo. É importante salientar que as ofertas não eram uma transação comercial, mas foram ofertas dadas como sacrifício diante de Deus. E a igreja não ofertava das sobras, mas de um sacrifício pessoal. Não tenho dúvidas de que quem investe na generosidade acaba por receber mais e pode não ser em dinheiro. Deus abençoa quem é generoso. E uma igreja que é generosa investe então nos que vão para o campo missionário. Ora pelas igrejas, principalmente pelas igrejas que são perseguidas. E obrigado mais uma vez à Rita pelo trabalho que tem feito. E ajuda no sustento de quem está no campo missionário. Além disso, uma igreja generosa ajuda os membros da igreja que passam por momentos de grande dificuldade e honra duplamente, à luz de 1 Timóteo 5,18, os seus pastores. Eu agradeço porque a Igreja da Graça sempre me honrou nestes quase 11 anos, a mim e a minha família. Eu lembro-me com os aumentos das casas, a Igreja sempre respondeu, sempre foi mais longe do que aquilo que eu e a minha família pensávamos. A Igreja da Graça sempre teve esta característica de generosidade para com o seu pastor, ainda que eu nada merecesse. Então, será que a nossa generosidade tem sido agradável diante de Deus? Será que a nossa generosidade tem sido agradável diante da igreja? Só é generoso quem confia em Deus, pois sabe que Ele irá suprir as suas necessidades. Vejamos, versículo 19. Somos generosos, somos abençoados, mas também temos esta certeza. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então Deus supre as necessidades das pessoas generosas para com a sua obra
até porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Atos 20, 35. Não tenho dúvidas de que muitas vezes não sentimos o cuidado e a provisão de Deus na nossa vida porque nós não somos generosos. Eu não sinto o cuidado de Deus, mas tem sido generoso. Provérbios diz que quem dá aos outros é como se emprestasse a Deus. Eu não estou a dizer aqui, defendermos uma ideia de, os irmãos já me conhecem, de fazermos um negócio. Eu vou dar para ser abençoado. Não tem nada a ver com isso, porque logo aí nós já iríamos perder tudo. Nós precisamos é de perceber que se formos generosos, nós podemos sentir o cuidado e a provisão de Deus. Precisamos também de assumir os nossos compromissos. Precisamos, enquanto igreja, assumir os nossos compromissos para os desafios que vêm aí pela frente. Por exemplo, todos os que são membros desta igreja assumem o compromisso diante de Deus e diante uns dos outros de darem os seus dízimos. Quando não damos, nós estamos a dizer o quê? Deus, eu talvez não confie que Tu irás suprir as minhas necessidades e por isso eu tenho que ficar com a Tua parte. Também, ao não contribuirmos, estamos a falhar no compromisso que fizemos com os nossos irmãos, porque a igreja não pode ser sustentada com o sacrifício de alguns, mas a igreja deve ser sustentada com o sacrifício de todos. E se todos trabalharmos, se todos contribuirmos, nós vamos conseguir chegar mais longe. Creio que, olharmos para este texto, somos também desafiados precisamente a ir mais longe, dedicando uma parte das verbas que nós temos a nível pessoal para a obra missionária. Não só, é só o dízimo, não tenho que pensar em mais nada não, mas darmos algo mais. Precisamos, por isso, de pensar, eu acredito que Deus supra as minhas necessidades? Sim. Então eu vou fazer contribuição, eu vou ser generoso no meu dízimo, eu vou ser generoso nas minhas ofertas, porque Deus supre as minhas necessidades. Caso contrário, caso assim não aconteça, nós precisamos pedir perdão a Deus por não confiarmos que Ele supre as nossas necessidades. Relembrar que a igreja de Filipos não tinha capacidades financeiras, mas honrava os seus compromissos, porque a generosidade não é vista pela quantidade, mas pela fidelidade. E toda a generosidade tem um fim. Vejam, versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, toda a generosidade, como todas as outras coisas na nossa vida, deve ser para a glória de Deus. Não devemos fazer nada e nem dar nada cujo fim último não seja a glória de Deus. E isso acontecerá quando fizermos as coisas com um coração dedicado e temente ao Senhor Jesus. Quando assim é, nós não procuramos a nossa glória ao dar algo e nem vamos esperar que, ao ser generoso com aquela pessoa, essa pessoa tem que dar generosidade para mim. Ou essa pessoa tem a dívida de gratidão para com a minha vida porque eu abençoei a sua vida. Nada disso, porque nós fazemos para a glória de Deus. Tal como disse inicialmente, esta igreja sempre foi e desejo que continue a ser generosa. E assim mostraremos o amor de Deus às pessoas. Deixaremos também um legado às gerações mais novas. Eu não tenho dúvida nenhumas que muitas das vezes a generosidade que os meus filhos mostram para com algumas pessoas, ela é reflexo da generosidade que viram da igreja para com a minha família. E aquilo que a igreja tem feito e continua a fazer com a minha família, isso marca não só os meus filhos, mas marca todas as crianças da nossa igreja. E estamos a deixar um legado às gerações mais novas. Neste dia especial para a igreja, quero então desafiar-vos a cada um a fazerem este compromisso com Deus, a sermos generosos, não só com o que nos sobra, mas sermos generosos sacrificialmente. E vamos mostrar desta forma que a nossa alegria e que o nosso contentamento venham do Senhor e não das circunstâncias. Nós somos felizes em Jesus e contribuímos e somos generosos porque acreditamos que Deus supre as necessidades e que tudo isto seja feito única e exclusivamente para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe.